Oi, gente! Voltamos nessa bagaça e hoje vamos falar de um assunto que desde que eu saí do Big Brother me perguntam: Amanda, o que você fez com o dinheiro do seu prêmio? Então eu vou contar um pouquinho minha experiência e falar o que eu fiz com essa grana. Solta a vinheta! E, gente, não reparem que hoje eu estou um pouco travada. Bicha, tá travada. Porque eu fiz a cirurgia aqui, da retirada daquelas gordurinhas, então tá ainda vermelho, eu fiz essa semana. E já lembrando, este vídeo contando tudo e tirando as dúvidas, a gente vai colocar no ar em breve. E lembrando que nós temos uma playlist de beleza, então dá uma olhadinha lá, porque ainda muita gente me pergunta sobre o que eu fiz das minhas olheiras, e lá tem todas as dicas. Bom, eu vou fazer um breve resumo pra gente chegar até o programa. Eu sempre fui uma pessoa que economizou muito. Eu sempre aprendi, pra ter uma coisa, a gente às vezes abre mão de outra. Então, com 18 anos, eu achei um pouquinho mais, eu resolvi pôr prótese e eu não trabalhava. Eu falava, meu Deus, eu preciso arrumar dinheiro. Eu dançava muito, então eu ganhava dinheiro dançando. E o que eu fiz? Eu fui lá, fiz o orçamento, vi quanto era o peito na época, foi mega barato, né? 5 mil reais. 5 mil reais. E aí o que eu fiz? Eu juntei metade, pedi um emprego pro meu pai, que eu ganhava 400 reais mensal. E eu guardava 250 e o restante eu gastava comigo. E aí eu fui guardando. Então, uma coisa que eu sempre tive foi foco. Eu queria uma coisa, então eu focava naquilo, deixava de comprar roupa, sapato, essas coisas. Quando eu juntei a metade, eu fui fazer o peito e parcelei as outras metades, sabendo que eu ia ter esse dinheiro para pagar. Quando eu resolvi morar sozinha, eu tinha que ter uma noção de quanto eu ia gastar, ou seja, eu abri mão muitos meses de sair para jantar com as amigas, de uma balada, alguma coisa, porque eu estava começando uma vida, então eu tinha outros gastos. Mais uma vez, eu foquei que eu queria morar sozinha. Depois eu resolvi trocar de carro, então eu fui pesquisar para saber quanto que eu pagaria mensal. Aí eu preferi não fazer isso. Carro, casa, essas coisas que são valores altos, eu prefiro juntar e pagar à vista, não criar essa dívida, porque é um risco muito maior de você mais pra frente correr o risco de não ter esse dinheiro, e aí você perde o que você investiu e você perde esse bem. Então, bens assim, eu prefiro pagar à vista. Agora, o resto, meu bem, tem coisas que eu parcelo bastante, que vocês sabem que sou a louca de parcelamento. Mas por que eu parcelo? Porque eu tenho um valor fixo mensal que eu posso gastar nos meus cartões. Eu tenho 2 cartões e mais o da empresa, mas a empresa fica só para a empresa. Eu separo a Amanda pessoa jurídica e a Amanda pessoa física. A Amanda pessoa jurídica, ela ganha um salário e daquele salário ela gasta com a pessoa física. Eu sempre tenho esse foco. Eu tenho por mês eu posso gastar até tantos mil. E daí eu não gasto mais. Mas Amanda, então se você gastou menos esse mês, no próximo você vai exagerar? Não. Aí o que eu faço? Essa sobra eu vou jogando na minha poupança. A Amanda tem a poupança, a conta corrente e a conta da pessoa jurídica, que é da empresa. São coisas totalmente diferentes. Mas vamos para o que é um assunto importante. O que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei no Big Brother? Ao total foram 200 mil. Peguei o segundo lugar, que são 150 mil, mais 4 lideranças, que eram 10 mil cada uma, 190. E aí com o salário mensal e o semanal, deu aí mais 9.900 e pouco, enfim, arredondando 200 mil reais. Eu pensei na hora... vou gastar, vou viajar, vou fazer avião 200 Santos. Pensei milhares de coisas. Eu pensava assim, gente, 200 mil, né? Porque o povo acha que 200 mil dá pra fazer muita coisa. Não dá. Então eu pensei, não, vou gastar uma parte e depois eu vejo o que eu faço. Não demorou nem um mês pra gente receber o dinheiro. Eu acredito que todos colocados, pelo menos comigo foi. E aí o que eu resolvi fazer? Eu pensei, bom, a minha loja sempre me bancou. A minha loja sempre pagou minhas contas. Então eu vou fingir que eu nunca ganhei esse valor. Nossa, mas como? Vou continuar vivendo a mesma coisa. O lado bom é que eu ainda tinha alguns trabalhos fazendo, que até hoje a gente faz, e aí eu ia pegando esse dinheiro, e aí também vou falar o que eu fiz com ele. Eu pesquisei muito sobre investimentos, né? Eu podia ter deixado na poupança, só que a poupança rende pouquíssimo, mas ela não tem riscos, né? Então a partir do momento que você deixa lá, ninguém vai te tirar, não vai acontecer alguma coisa, você não perde, você ganha pouquíssimo, mas você ganha. Aí eu falei, bom,
não vai me render nada, não faço eu gastar, né? Pelo menos eu compro alguma coisa útil para mim. E aí eu fui pesquisar fundos de investimento, só que todo fundo tem um risco. Mas eu resolvi arriscar, pesquisei bastante, então fui investir lá pro quase final de 2015. Eu deixei nesse fundo, este primeiro, uns 2 anos. Ele, assim, rendia no mínimo 2%. Ou seja, 2% em cima daquilo, 6 meses eu não poderia mexer. Isso, acredito que a maioria tem um prazo que você não pode mexer no dinheiro, mas esse não era tanto. 6 meses eu continuaria vivendo normal, com os trabalhos e com a loja, então não fez diferença. E nisso foi rendendo bastante, até que meu gerente falou assim, olha Amanda, a gente tem um investimento melhor. Então aí eu retirei, já estava um valor muito bom, eu investi quase todo o valor. E nesse tempo eu continuei não mexendo, que foi a melhor coisa. Não é todo mundo que consegue deixar esse dinheiro parado, porque assim, milhões de coisas, imprevistos acontecem. Até na minha despesa fixa, eu coloco um valorzinho para imprevistos, como remédios, carro, porque a gente não sabe, se um dia bate, um dia quebra alguma coisa. Então, uma reforma que tem que acontecer, quebrou um cano, eu sempre coloco um valor a mais para isso. Isso é muito bom quando vocês forem se organizar, porque se vocês deixam muito certinho, aí acontece um imprevisto, você tem que tirar de algum outro lugar. E aí você começa a se apertar tudo e aí não é bom. Depois desses 2 anos, eu tirei e eu coloquei num outro fundo muito melhor. Me rendeu mais ainda. Estou falando uma média, tá? Não dava menos de 2%. Foi uns 4 meses. Dos 4 meses, 2 deram menos de 1% e 2 deram negativo. O resto era de 2% para cima. Então, para mim foi muito bom. Só que o que eu falo é de risco. Nesses 6 meses, poderia ter dado todos negativos. Eu poderia ter me lascado e perdido o dinheiro. Graças a Deus, não foi o caso. Terminando isso, há pouco tempo atrás, eu fiz a venda do meu apartamento e pesquisamos muito porque eu não queria criar dívidas. Então nós vendemos um e compramos outro que não deu pouquíssima diferença, porque a gente pegou um apartamento um pouco maior, né? Já pensando no futuro e tal. Também já pensamos num prazo de validade para ficar nesse apartamento. Pegamos numa área que está cada vez mais se valorizando. A gente já está, ou seja, quando a gente for vender, a gente vai vender ele por um valor maior que a gente comprou. Então até isso a gente pensa, a gente planeja muito. E pode ser que a gente fique o resto da vida, mas a ideia depois é ir para um maior. É isso que eu falo, gente. É dar o passo conforme as pernas. A gente poderia, vamos pegar um de sei lá quantos mil metros. Pra gente hoje não compensa, somos 2 pessoas. Então até vir os filhos, até vir, a gente consegue se estabilizar mais ainda financeiramente e depois dar esse passo. Então, há pouco tempo eu retirei e com esse valor, tudo que a gente investiu, a gente está pagando casamento e reforma, não só eu, o Matheus também, mas a gente consegue ter o nosso dinheiro, ter o meu dinheiro ainda e ainda conseguir fazer esses, como diz, minha gente? Não é investimento, é investimento, né? Realizações do cara. Sonhos, não deixa de ser. A gente tá realizando o sonho que é de casar, poder casar do jeitinho que a gente quer, também fazer o apartamento do jeitinho que a gente quer. Óbvio que tudo que eu consigo pagar à vista, eu pego desconto, isso é muito bom. Então é o que eu falo, eu tento, até o casamento a gente não vai ter dívidas, que isso é um grande passo. Só que assim, é o que eu falo, pra gente ter uma coisa, a gente abre uma outra. Então assim, a gente não tá gastando tanto com coisas mais supérfluas. Por que eu falo? Hoje a nossa prioridade é nossa casa e nosso casamento. A gente poderia resolver, não, a gente vai casar no civil e vai rodar o mundo. Ótimo, a gente poderia ter feito isso, a gente ia gastar bem menos. Bem menos que a gente tá gastando no casamento, né? Que eu fui assim, resumir, vou casar uma vez só mesmo, mas não é pra viver a vida não, é pra gastar esse dinheiro que a gente tá gastando, meu Deus. Gente, é muita coisa, mas é o que eu falo, é um sonho, e sonho, eu aprendi isso até com o Matheus, sonho não tem valor. Então a gente acaba, a gente quer tanto uma coisa que a gente acaba tirando outra, então não vamos fazer aquilo, então a gente nem tá viajando tanto, na verdade a gente poderia até viajar,
mas a gente quer primeiro esperar o casamento chegar, tá estabilizado, bom, então agora a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. A gente tem muito pé no chão, isso eu sempre tive. Todo mundo fala, mão de vaca, sempre fui. Mas sendo mão de vaca, eu sempre fui viajar pra tudo quanto é lugar, sempre comprei minhas coisas, nunca me faltou nada. Porque eu sempre pegava, o que eu preciso agora? Às vezes eu não preciso de nada. Quantas vezes você vai num shopping, você não precisa de nada e você compra, depois às vezes você nem usa as coisas. Então é deixar esse lado um pouco consumista para ser um lado assim, o que eu preciso. Eu preciso de 20 calças? Não, tu não precisa de 20 calças. Eu preciso de tantos sapatos? Sapato eu não posso falar muito, porque eu tenho muito. Mas de fato, eu não preciso de tantos sapatos. Mas o que eu falo são prioridades. Na época, pra mim, tanto faz comprar, porque eu poderia estar comprando. Hoje já não. Já compro o meu, preciso muito, aquela preta já tá velha, eu preciso da outra. Então eu falo, prioridade, vocês têm que focar isso. Aí com certeza vocês conseguem ter as coisas, é muito mais fácil. E aí vocês me perguntam, mas Amanda, eu não ganhei 200 mil, eu não tenho um dinheiro extra sobrando, pô, eu trabalho pra caramba, tenho minha família, o que eu posso fazer para conseguir guardar um dinheiro, fazer uma coisa? É o que eu falei, antes, lá no começo, eu também não tinha ganhado essa bolada. Eu morava sozinha e era um gasto grande, porque não tinha ninguém para ajudar. Então assim, vamos supor, vamos colocar um valor bem, mas que você ganhe R$1.000 por mês. Gente, é sério, parece mentira, mas ao invés de quem fuma comprar 5 maços, compra 4. Mas é só, sei lá, acho que é uns R$10 no cigarro, não sei. Mas só R$10? Gente, é só R$10, mas vai colocando. As moedinhas você pega, guarda. Eu sempre fui fazendo isso. Eu tinha um cofrinho de moeda de R$1. Final do ano, eu tava bombando. E assim, você parou, mas não vai fazer falta assim R$1 no dia. Esse cigarro vai fazer melhor pra tua saúde. E aí você vai guardar esses R$10. Assim, hoje em dia, eu entendo, é muito difícil. Tem um desemprego muito grande. A gente tava vendo, acho que 11% da população brasileira está desempregada. E não está porque quer. Está porque o mercado, a crise está muito difícil. Então assim, a gente consegue criar algumas coisas também para ajudar. Trabalho em casa, você vender as coisas, isso também é muito bom. E sempre guardar alguma coisa. A gente vai por mim, parece que não, mas dá muita diferença no final do mês. Sério, ir no mercado, ao invés de comprar 10 coisas, você pode, deixa de comprar, não compre uma. São coisas mínimas. Vai todo dia que você sai na rua, leva sua garrafinha de água. Eu ponho sempre no carro. Eu amo café. Gente, eu tomo café o dia inteiro, mas eu tomo café em tudo quanto é lugar que eu paro. Em clínica, isso. Eu não compro café. Vocês não me vêem parar na padaria e comprar um café. Então assim, não é ser mão de vaca. Todo mundo fala, diz que até que é um pecado, não é? Dos pecados capitais. Mão de vaca? Não é essa palavra. Avarenta. Avarenta. Eu sou avarenta. Eu sou uma pessoa que eu penso no futuro. Vou fazer o seguinte pra vocês. Agora eu vou dar 5 dicas das coisas que eu faço e pra mim sempre funcionou. Então assim, pra quem tá um pouco perdido aí antes de começar a economizar, espero que ajude. O primeiro e o principal que eu falo pra todo mundo que me pergunta: como que você consegue comprar isso? Não gaste mais do que você tem. Gente, é uma matemática super simples. Se eu tenho 10, eu não posso gastar 15, porque no outro mês eu vou estar devendo. Então, nunca gaste, mas não crie dívidas. Você já não criando dívida, gente, vocês já estão num lucro absurdo. Pesquisem tudo que vocês vão comprar. Não saia assim, vai na primeira loja e compra. Até inclusive, quando a gente joga no Google, que a gente quer ver as coisas, o próprio Google te mostra os lugares, os sites que estão mais baratos. Gente, às vezes é diferença de mais de R$100. Olha só que vocês vão poupar e vão parcelar também, né? E já aproveitando a terceira dica, gente, baixa um aplicativo de cupom. Para restaurante, para mercado, vocês não têm ideia que dá para economizar. Em uma compra só de mercado, consegue mostrar, né? Quanto que economizou, desconto que vocês conseguem. Aí o que você pensa? Isso que você economizou, pega e guarda. Finge que era aquele valor e aí você guarda. Quarta dica, se você quer economizar, gente, isso dá muito certo. Ao invés de sair todo final de semana pra jantar fora, enfim, almoçar, saiam 2 e os outros 2 façam um jantar na sua casa. Dá até pra chamar os amigos e fazer. Gente, vocês não têm ideia o que sai mais que a metade. Sai praticamente o preço de uma pessoa que a gente sai no restaurante. Hoje, pelo menos aqui em São Paulo, você não gasta menos de R$100 por pessoa pra jantar.
Com 100 reais no mercado também não dá tanta coisa. Mas dá pra fazer um jantar aí a dois ou a mais, cada um alguma coisa. Gente, vocês mega economizam. E quinta e última dica é mais pra quem mora sozinho, que tá começando, porque eu penei bastante. Tentem economizar o máximo. Luz, gás, água, por quê? Porque isso dá uma tremenda diferença no final do mês. Então assim, quando eu tava com a TV ligada, eu apagava as luzes. Ou eu saía de casa, o micro-ondas sempre desligado, algumas coisas sempre desligadas, a geladeira que não tinha como ficar. Isso dava uma diferença, que assim, quando eu cheguei no apartamento, eu tava nem aí, gente. Eu deixava todas as coisas como eu fazia na casa da minha mãe. E aí, quem nunca ouviu a mãe falar: apaga essa luz que eu não sou sócia da Light. Eu ficava, tá bom, mãe. E quando eu fui morar sozinha, eu também não vi que eu também não era sócia da Light. Agora você que faz isso. Agora eu que falo isso na minha casa, né, pra apagar as luzes, tá? O Matheus deixa muita luz acesa. Então isso foi muito bom. Primeiro mês veio caro, falei, opa, não era isso que eu pensava. Aí fui apagando e fui administrando isso. Gente, dá uma mega diferença, coisa assim de 200 reais no mês. Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo para contar um pouquinho do que eu fiz com o dinheiro do BBB e como eu administro minha grana. Espero que tenham ajudado vocês e até semana que vem.